Olá, bem-vindos ao canal Ciências na Quarentena. Eu sou Antônio Arteni, professor de Ciências e Biologia. E hoje nós vamos falar sobre bactérias e vírus. Então, fique atento à aula, faça suas anotações. Se você ainda não é inscrito no canal, vai lá e se inscreve. E já que está tudo pronto, segue a aula. Bactérias e vírus são seres bem diferentes, tanto com a sua reprodução, sua estrutura e até o metabolismo. Então, para começar, vamos dar uma olhadinha aqui nas bactérias. Então, bactérias são seres microscópicos unicelulares, ou seja, formado por uma única célula. Então, cada indivíduo é uma célula procarionte, ou seja, o núcleo dessa célula ele não é um núcleo definido, então o seu DNA fica disperso, espalhado ali. É uma célula mais simples, mais primitiva. Outra estrutura da bactéria é a membrana plasmática que reveste tudo isso ali, onde tem esse núcleo. Eu tenho uma parede celular que dá a forma ali um pouco mais rígida, né, a essa bactéria. Existem espécies de bactéria que têm uma cápsula ainda protetora ali, muito mais rígida. Existem também as fímbrias, são estruturas, né, essas em volta da bactéria que são para se fixar no substrato. Eu tenho bactérias que vivem em vários ambientes, aquático, marinho, terrestre, o aéreo também, no ar eu tenho. Outra estrutura importante são os flagelos, né? Flagelos são estruturas com uma cauda, que ele usa como batimento para se locomover, para a locomoção dessa bactéria. E no seu núcleo eu tenho o DNA, que é o código genético, a identidade dessa bactéria, tá? Onde acontece o seu metabolismo. A reprodução das bactérias assexuada, de forma assexuada, ou seja, não existe uma junção de DNA de um macho e de uma fêmea. Então o único indivíduo ali, por divisão, vai acontecer todo esse metabolismo dentro dessa célula, ela vai se duplicar esse conteúdo e se dividir em duas iguais, idênticas ali, clones uma da outra. Existem algumas bactérias que fazem uma conjugação de DNA ali, né? Ou ela pega do ambiente um DNA, fragmentos de DNA de outra bactéria, ou até quando a bactéria é invadida por um bacteriófago, que é um vírus. Então ele pode trazer DNA de outra célula e soltar dentro dela. Então acontece essa conjugação. Existem bactérias de várias formas, né? Existem bactérias gram-positivas, gram-negativa, aeróbica e anaeróbica, certo? Sabe o que é isso? Então acompanhe umas imagens para a gente ver um pouquinho de cada uma delas aí. Aqui na morfologia bacteriana, são as formas de bactéria. Então tem os cocos, né? São esses redondinhos aí. Eu tenho os bacilos, que são em formato de bastões, que já tem flagelos também. E outros ali, ó, vibrião, que também já tem um flagelo. E tem outros tipos também. Aqui, numa reprodução assexuada, aquela onde não há troca de genes, né? Então ela sozinha ali vai se multiplicar. Então eu tenho a figura A, né, a bactéria ali, normal inteira. Na B ela já começa a dobrar o conteúdo do seu DNA, na C também já começa a se separar, ali na D, até que na imagem E ela se separa. Essa é a reprodução. Então ela se transforma de uma em duas, de duas em quatro e aí em diante. Aqui eu já tenho aquela conjugação de DNA. Então eu tenho duas bactérias que podem ali ficar uma próxima da outra e transmite, né, uma cópia do plasmídio, que é uma parte do DNA de uma para outra. Já na transformação, ela pode englobar esse fragmento de DNA no ambiente ali, no meio, certo? Já na transdução, ela pode ser infectada ali por um bacteriófago. Então esse é um vírus, né, que infecta ali a bactéria, então ele pode trazer uma parte de gene de outra bactéria, e aí é transmitida para ele. Aqui eu já tenho bactérias gram-positivas e gram-negativas. Então, uma técnica de coloração, então elas ficam em cor diferente quando submetida a essa técnica, e serve para quê? Para que eu possa escolher o tratamento que vou seguir. Tem doenças causadas pelas gram-positivas e doenças causadas pela gram-negativa. Facilita no tratamento. Aqui eu já tenho aquela bactéria anaeróbia ou anaeróbica, né? Aquela que vive sem o oxigênio. Ela não precisa do oxigênio do seu metabolismo. Algumas delas presentes no intestino ali, até do ser humano.
Tudo bem? Existem bactérias que são utilizadas na produção de alimentos, na indústria farmacêutica, mas existem muitas que causam doenças, como a meningite, o tétano e a tuberculose. A meningite ela pode ser causada tanto por uma bactéria como por um vírus e por fungos também. Então, vamos dar uma olhadinha no pouquinho de cada uma dessas doenças, meningite, tétano e tuberculose, para a gente saber um pouquinho mais de cada uma. Acompanhe aí. Olha aqui eu já tenho a meningite, com a inflamação no cérebro causada por um vírus ou por bactéria, nesse caso aqui por bactérias. Então olha lá, eu tenho a pele, o crânio, as meninges, né, aquelas três membranas, e aí a ação de vírus ou bactérias acontece lá, a inflamação do cérebro. Aqui eu já tenho o tétano. A maior parte da contaminação por tétano acontece num ferimento com objeto com ferrugem, como essa que a gente mostra aí. E aqui os sintomas do tétano: espasmos musculares, rigidez no pescoço, tontura, suor excessivo, febre e palpitação. E aqui, ó, enrijecimento dos músculos. Olha lá como acontece. Isso aqui não é uma foto real, né? É só um desenho, mas acontece isso. A pessoa fica toda rígida ali. Aqui eu já tenho uma infecção causada, né, pela tuberculose. Então olha como ela acontece. A infecção no início, ali no pulmão, né, eu tenho uma manchinha, depois a progressão vai uma lesão ali em cima e ó, múltiplas lesões depois surgem. E a forma de transmissão, ela ocorre pela respiração, através do espirro, né, tosse, a fala. Uma pessoa com tuberculose ela pode infectar até 15 pessoas em um ano. Então, após 15 dias de tratamento, o risco de transmissão já é bem mais baixo. Então, quanto antes começar a descobrir, né, essa doença e começar o tratamento, melhor. Então, todas essas doenças que são causadas por bactéria, o tratamento é feito por antibiótico ou uma prevenção com vacinas. Então, existem vacinas para várias patologias, várias doenças causadas por bactéria. Agora, quando já se instala uma infecção causada por alguma, eu uso antibiótico para que se elimine esse agente externo, né? Esse agente invasor. Já o vírus são considerados acelulares, porque eles não têm metabolismo para que aconteça essa reprodução como as bactérias. Então a estrutura de um vírus, né? Existem vários formatos de vírus, aqui eu tenho uma estrutura, então eu tenho um vírus que tem DNA e vírus que tem RNA. E existem vírus que têm os dois. Certo? Então eles ficam aqui protegidos num capsídeo ali, né? No seu núcleo. Eu tenho uma outra estrutura que é um envelope, tá? Onde fica ali tudo guardado. E eu tenho essas estruturas que são glicoproteínas, ou seja, de açúcares e proteína, que servem para se fixar numa célula. Por quê? Porque tanto a reprodução como a propagação desses vírus acontece no interior de uma célula. Como ele não tem metabolismo para se reproduzir, ele invade uma célula hospedeira, né? Que ele é um parasita intracelular. Então ele vai invadir essa célula hospedeira, vai jogar o seu conteúdo genético dentro dessa célula, assume o controle da célula e vai usar o metabolismo da célula para se reproduzir. Então ele vai se reproduzir, eles vão se gerar vários vírus até que a célula estoure e libere essa quantidade de vírus. Então acompanhe uma imagem para a gente ver essa reprodução que é feita dentro de uma célula hospedeira. Se liga aí. Aqui eu já tenho vírus, várias formas, vários tipos de vírus. Então o vírus ele é um parasita intracelular, né? Então ele não tem um metabolismo para a sua reprodução. O único metabolismo que ele tem ali é só para se manter vivo, né? E alguns vivem um tempo diferente do outro. Então tem umas estruturas, várias diferentes. HIV, vírus da hepatite, bacteriófago, que ele parece um foguetinho ali, rotavírus, influenza. Então tem vários aí. Eles são bem menores que as bactérias, tá? E causam muitas doenças. Aqui eu tenho como acontece a invasão, né, desse bacteriófago numa bactéria. Isso acontece com uma célula, com qualquer outro vírus que invada uma célula. O formato é o mesmo. Então olha lá na imagem 1. Eu tenho a bactéria, o bacteriófago se fixa ali, né, com aquelas fímbrias que ele tem. Então ele vai perfurar a membrana ali, né, vai jogar o conteúdo dele lá dentro. A célula vai começar a metabolizar esse DNA ou o RNA do vírus, até ir se multiplicando ali na imagem 4.
Olha na imagem 5 ali, eu já tenho vários vírus dentro, e na 6 essa célula estoura e vai liberar esse monte de vírus para que ele saia infectando outras células, que vai acontecer a mesma coisa aqui. Elas vão metabolizar para que se reproduza mais vírus. Então vocês perceberam como é essa reprodução, ele usa esse metabolismo dessa célula para se reproduzir. Existem várias doenças causadas por vírus. Eu tenho exemplos de alguma aqui, como cachumba, poliomielite e o rotavírus, que é conhecido como a virose. Certo? Então vamos dar uma olhadinha aí num pouquinho, uma imagem também, para a gente saber um pouquinho de cada uma, e depois a gente fala dos tratamentos. Acompanhe aí. Então, entre as doenças causadas por vírus, eu tenho a cachumba, né, que é uma doença que é transmitida também pelas gotículas de saliva. Então ela causa dor de cabeça, calafrios, febre, dor ao mastigar e aumento ali da glândula salivar, essa glândula que tem aqui, ó, na curvinha do queixo, certo? A pessoa tem que, contaminada com essa doença, ela tem que manter um repouso absoluto, porque no caso dos homens, ela pode, a gente diz no popular que essa cachumba pode descer e acometer os testículos, causando a infertilidade. Em mulheres ela também pode descer e causar uma inflamação nos ovários, mas é muito raro. Então a forma de prevenção ali é a tríplice, uma vacina tríplice viral, que ela é para 3 doenças, né, cachumba, rubéola e sarampo, ou a tetraviral, que é cachumba, rubéola, sarampo e catapora. Né? Os sintomas, quando a pessoa está com essa doença, só usa medicamentos ali para poder combater os sintomas, como a febre e a dor. Aqui eu já tenho poliovírus, que causa a poliomielite. Então, esse vírus destrói as células do sistema nervoso ali, né, da espinha, da medula espinhal, e aí leva à perda de massa muscular nos membros inferiores. E aí a paralisia, causa a paralisia das pernas ali por conta dessa perda de massa muscular. É uma doença também que não tem cura, mas tem um tratamento, né? A criança, geralmente, quando afetada, né, existem vacinas, então o caso caiu muito, ela anda de muleta. Então aqui nós temos o outro, que é o rotavírus, né? Aquela conhecida como virose. É uma doença causada por um vírus que afeta o intestino e tem maior incidência em crianças. É transmitida pelo contato fecal-oral, ou seja, o vírus é eliminado nas fezes do doente e pode entrar em contato com a pessoa diretamente ou pelo consumo de água e alimentos contaminados. E os sintomas, diarreia, vômito, febre, e há casos que pode ser assintomático, a pessoa não sente nada, mas ela vai transmitir ali nas fezes. E como prevenir? Ter cuidado com o saneamento básico, alimentos crus, lavar bem as mãos, principalmente antes das refeições e após usar o banheiro. Crianças devem tomar as 3 doses de vacina aos 2, 4 e 6 meses de idade para a prevenção dessa doença. Então vocês viram que essas doenças causam ali os sintomas, os efeitos de cada uma. Existem várias doenças causadas por vírus, né? Só que o tratamento diferente das bactérias eu só consigo com antiviral ou numa prevenção com uma vacina. A maioria das doenças causadas por vírus, nós usamos a medicação para que combata os sintomas, né? Em algumas doenças é possível se usar um antiviral que ele vai diminuir a quantidade de vírus no organismo. Doenças algumas como a AIDS, que não tem cura, mas ela diminui, né? A pessoa tomando um antiviral vai diminuir a quantidade de vírus, de ação desse vírus no organismo dele. Então nós vimos a diferença de um para o outro aqui, um com metabolismo, outro não, um se locomove, outro não, e a maior parte deles, as doenças, a gente consegue evitar, tanto com vacina, né, nos 2 casos, algum com higiene, água tratada, lavar bem os alimentos, né? Então com essa forma a gente consegue evitar a maioria das doenças, tanto por bactérias como por vírus, certo? Então nossa aula vai ficando por aqui, não esqueça de fazer suas atividades e até semana que vem.